você aí, você mesma. Você sabia que você pode ser feminista e ainda não ter descoberto? Beach Pop, Beach Pop, Beach Pop, Beach Pop, Beach Pop, Beach Pop. Mas como? Eu uso maquiagem, eu me depilo, eu não odeio os homens. Como é que eu posso ser feminista? Se você é um ser humano com um mínimo de ética, as chances de você ser feminista são bem grandes. Mas a gente pode fazer um teste. É só você ver se você concorda com essas afirmações. Primeiro, a mulher é um ser humano. Segundo, a mulher merece igualdade política, social e econômica. Terceiro, mulheres diferentes, de diferentes contextos, têm questões diferentes com as quais elas precisam lidar. Se você concordou com tudo isso, parabéns! Você é feminista! Bem-vinda ao clube! É claro que não é tão simples assim e você pode estudar mais sobre o assunto se você se interessar. Mas o feminismo ele não é e nem precisa ser um bicho de 7 cabeças. A partir do momento que você concorda que as mulheres são seres humanos e merecem igualdade, o mais importante é você usar isso como se fosse uma lente para você enxergar o mundo de uma maneira nova. Você pode se questionar: eu uso maquiagem porque eu quero ou porque dizem que a mulher tem que estar sempre arrumada? Eu me depilo porque eu me sinto bem assim ou porque eu tenho medo da reação que as pessoas vão ter? Eu não vou transar com aquele cara porque eu não tô afim ou porque eu tenho medo que me chamem de vadia? O que é importante pro feminismo é a gente entender que existe uma série de regras horrorosas que colocaram em cima da gente e que não valem igual pros homens. A gente também precisa entender que essas regras impedem as mulheres de serem livres e também limitam as oportunidades que as mulheres têm. Então, se você achava um saco quando você era criança e ficavam tentando te enfiar roupinha rosa, ou se você não aguenta mais as pessoas perguntando se você tem namorado, quando você vai casar, quando você vai ter filho, ou se você acha um absurdo ter que pensar 2 vezes que roupa que você vai usar com medo do assédio na rua, ou qualquer coisa parecida com isso, você provavelmente é uma feminista e ainda não sabia. Você não precisa odiar os homens, porque o que deixa a gente com raiva não são os homens, é o machismo. E daí a gente tem que lembrar que as mulheres também podem ser machistas. Mas também não adianta você dizer que você é humanista e não feminista, porque não é a mesma coisa. Humanismo é você se preocupar com o sofrimento de todos os seres humanos, mas isso acaba colocando no mesmo caldeirão coisas muito diferentes, como racismo, machismo, etc. Todos são coisas importantes, mas são diferentes e precisam ser tratadas de maneiras diferentes. Você também não precisa sair marchando pelas ruas com cartazes, gritando palavras de ordem se você não quiser. Mas se você alguma vez já se sentiu injustiçada só por ser mulher, você pode ajudar o mundo a ser um lugar melhor para as mulheres com pequenas ações no seu dia a dia e na maneira como você convive com as outras pessoas. Esse trabalho de tentar enxergar o mundo sem a lente do machismo e com a lente do feminismo, ele pode ser bem duro às vezes, mas aos poucos você vai se sentindo bem mais livre e vai percebendo que você está decidindo as coisas porque você quer e não porque é o que esperam de você. E fazendo isso, você também ajuda as outras mulheres a serem mais livres, respeitando as necessidades de cada uma. As perguntas fundamentais são: eu faço isso porque eu quero, porque me faz feliz, ou porque sempre me disseram que tinha que ser assim? E se eu me pergunto isso, então eu também tenho que deixar as outras mulheres livres para elas se perguntarem a mesma coisa e agirem da maneira que vai fazer elas felizes. Feminismo não é nenhum monstro, ameniza as rugas de infelicidade, melhora a autoestima e elimina as toxinas sociais. Experimente você também. Tem algumas coisas no mundo que me tiram do sério, me deixam puta da vida. 2 delas são comentaristas de portal e ter que explicar coisas que deveriam ser óbvias.